Há momentos em que uma notícia ou situação inesperada irrompe em sua vida. Isso pode desequilibrá-lo drasticamente. Na psicologia, essa reação mental é geralmente chamada de frustração. Frustração, do latim frustratio, decepção, fracasso, expectativa fútil, frustração de planos. Um estado mental negativo, que surge em uma situação de impossibilidade real ou percebida de satisfazer determinadas necessidades ou, simplesmente, em uma situação de inconsistência dos desejos com as oportunidades disponíveis. Tal situação pode ser considerada traumatizante até certo ponto. Estas reações são muito importantes quando algo realmente perigoso acontece a uma criatura viva, e é necessário congelar, correr com todas as pernas ou atacar e se defender. Os hormônios são liberados na corrente sanguínea e o mecanismo começa a funcionar. Esse processo é programado em nós pela natureza e é um dos instintos de autopreservação do mundo animal. Durante o tempo em que um ser vivo realiza, o corpo se livra da tensão pós-estresse e se equilibra. Mas nosso mundo social geralmente envolve a contenção das emoções. Não podemos gritar com um chefe, bater em um filho, no cônjuge ou em outra pessoa. Temos que nos conter. E isso leva a um desequilíbrio dos processos internos do corpo, e a descarga programada não acontece. Para verificar isso, basta imaginar algumas situações. Por exemplo, um inseto desconhecido e desagradável de repente começa a rastejar em seu braço. O que você faz? Como você reage? Você o afasta bruscamente, sacode-o, afasta-se do contato. Se possível, vá para outro local. Assuma uma posição de observação confortável. Alguns empurram para trás, atacam. A situação termina. O equilíbrio é restaurado. Como alternativa, você é informado por telefone no trabalho que foi demitido. Seus colegas estão ao seu redor. O que você faz? Esse é o caso quando começamos a nos controlar por meio das expectativas dos outros. Com mais frequência, escondemos nossos sentimentos, raiva, dor, frustração, lágrimas, etc. Como resultado, nossos mecanismos instintivos de resposta são deixados de lado. Mas o processo interno já foi colocado em movimento. Suas emoções e sentimentos já estão formando um estado. E então tudo pode se desenvolver como uma bola de neve. Depois de sair da rotina habitual, a pessoa pode experimentar fortes reações emocionais. Elas estão ligadas ao desencadeamento de emoções e sentimentos, que podem afetar o estado e o comportamento de uma pessoa, até a liberação de hormônios no sangue, mudanças no pulso e nos batimentos cardíacos, alguns espasmos, mudanças repentinas de humor, perda de força, etc. Externamente, em contato com as pessoas ao seu redor, o que pode causar desconforto e até mesmo dor aos outros. Você já ouviu frases como: ele gritou comigo de novo, ela gritou comigo de novo, isso é daqui. Não importa quantas vezes expliquemos nosso comportamento adicional com motivos externos, os ovos mexidos de seu cônjuge queimaram, ou você foi olhado de forma errada. É sempre algo que se forma primeiro por causa de alguma frustração primária dentro de nós. E, depois, ele pode escapar agarrando-se a qualquer desculpa. Portanto, o mecanismo é parecido com o seguinte: uma pessoa frustrada que reprime suas reações instintivas forma um coágulo de energia dentro de si que, mais cedo ou mais tarde, explode. E não importa o que fez com que os sentimentos viessem à tona. Qual foi a gota d'água? Foi apenas seu filho gritando, seu cônjuge fazendo algo errado. Você foi ligeiramente atingido pelo ombro de alguém no ônibus. Um caixa estava muito lento. É sempre a resposta de frustração do corpo a uma situação anterior. Quando algo deu errado, essa reação pode ser muito próxima da situação ou retroceder no tempo. Mas o importante é que ela acontecerá, e é inevitável. Saber disso, reconhecer a possibilidade real de essa energia ser liberada no ambiente externo, é o primeiro passo para começar a fazer algo a respeito dessas situações. Mas, infelizmente, muitas vezes não percebemos ou não conseguimos parar e nos concentrar em nossos sentimentos no momento em que acontece, o que desencadeia o mecanismo descrito. E, depois disso, a pessoa não consegue apenas relacionar seu estresse com o que aconteceu, mas também se lembrar imediatamente da situação que a tirou da rotina. Essa é a principal dificuldade em lidar com o estresse repentino. A incapacidade de rastrear em si mesmo as mudanças que ocorrem com o corpo no momento aqui e agora, e viver isso como um estado real em tempo real. E o aprendizado pressupõe que você seja tão sensível a si mesmo, a seus sentimentos e sensações, que possa perceber o que está acontecendo com você, manter a reação ao estresse e, então,
removê-lo com segurança para si mesmo e para os outros. E esse é um mecanismo socialmente reconhecido e praticado pelo qual podemos gerenciar a condição e nos ajudar o mais rápido possível. Portanto, se acontecer de você reagir de forma reativa por algum motivo desconhecido, na verdade no mesmo lugar, se de repente tiver muita raiva e algum ódio, se quiser descobrir rapidamente o relacionamento com alguém, colocando todo o poder, a emocionalidade a raiva nisso, então esse é o caso. Útil para você e seguro para os outros será aprender o mais cedo possível a perceber as mudanças em seu estado, e não engoli-las, explicando a si mesmo que agora não é o momento e que você tem muitas coisas para fazer. Permita que os sentimentos se desenvolvam e fervam em sua alma e em seu corpo. Esse tipo de autocuidado ajudará a assumir a responsabilidade e a mudar essa maneira desregulada de aliviar a tensão pós-estresse. É muito importante entender que a resistência ao estresse não implica ignorar uma situação estressante e as reações subsequentes, mas a capacidade de monitorar e gerenciar os processos emocionais e corporais. Ignorar esses momentos muitas vezes leva a pessoa à intensificação de algumas reações somáticas e também, como resultado de colapsos, à violência psicológica e, às vezes, à violência física contra outras pessoas. Como seu colapso para com os outros pode ser definido dessa forma e de nenhuma outra, e então você se envia para essa zona de desconforto, quando já tem reivindicações adequadas e irreais para si. Prevenção. Lembre-se de que, por mais que tente manter os processos emocionais que o citam, você ainda terá de reproduzi-los, ou seja, expressá-los. Reaja ao que aconteceu. E se você não fizer isso conscientemente e por si mesmo, sua psique e seu corpo farão isso por você. Se percebermos e soubermos o que está acontecendo conosco, se pudermos manter o controle, se sentimos que temos pouca força para nos conter, e saber como expressar nossos sentimentos com segurança para nós mesmos e para os outros, e para isso temos certos conhecimentos e habilidades, também evitamos nos explicar para os outros, para aqueles que foram pegos em flagrante. E também não somos assombrados pelos sentimentos, geralmente tão difíceis de digerir, que surgem após uma reação não planejada, de dor, culpa ou vergonha. O que você pode fazer se souber que não consegue lidar com os sentimentos pós-estresse? 1. Perceba que algo aconteceu com você. Encontre um ponto de referência, um telefonema, um pensamento sobre algo quebrou, disseram-lhe algo desagradável, etc. Muitas vezes, na vida cotidiana, as pessoas raramente têm essas habilidades. Isso geralmente é obtido por meio do trabalho com um psicólogo ou psicoterapeuta, onde a principal tarefa é aprender a perceber monitorar os pensamentos, estados e sentimentos que estão acontecendo com o indivíduo. Porque esses processos, como muitos outros no corpo, podem ser automatizados e passar despercebidos por nós. 2. Tente interromper o fluxo de pensamentos associados a uma situação estressante. Os hormônios do estresse liberados no momento são eliminados do corpo em 2 a 3 minutos, e o restante e as liberações subsequentes são estimulados por seus pensamentos e experiências. Portanto, é importante impedir o fluxo de seus pensamentos para interromper a reação. 3. Respiração. Esse é um componente muito importante tanto da tensão quanto do relaxamento. O fato é que, quando algo drástico acontece em nossa vida, reagimos automaticamente com o nosso corpo. E uma das primeiras e perceptíveis mudanças é a respiração. Nos seres vivos, há 2 respostas respiratórias básicas ao estresse: há uma retenção ou parada da respiração. Às vezes, há respiração, mas ela é tão silenciosa, pouco frequente e lenta que quase parece não existir. Ou a segunda opção é a aceleração da respiração. Inalações e exalações rápidas e curtas com o máximo de volume de ar reduzido. Tudo isso é a resposta natural do corpo ao estresse. Nesse momento, o fluxo de oxigênio para o cérebro é reduzido ou aumentado sob pressão. Ambos reduzem a capacidade de refletir sobre o que está acontecendo. Aqui é muito importante restaurar a respiração o mais rápido possível, para torná-la uniforme e calma. 4. Esse é o ajuste do trabalho dos vasos sanguíneos. No momento do estresse, os vasos sanguíneos se contraem. Lembra-se da reação da pupila à luz? Ela se contrai rapidamente. Certas partes do corpo também ficam tensas, geralmente o pescoço e os ombros. E aqui é importante cuidar dos vasos sanguíneos, ou seja, do suprimento de nutrição para o cérebro. Ajudar o corpo a relaxar e aliviar a tensão, pois a tensão prolongada pode levar a alterações fisiológicas. Isso é o que se chama de psicossomática. Lembra-se da famosa expressão todas as doenças são causadas pelos nervos? É assim mesmo.
Portanto, é importante estabelecer uma conexão no trabalho dos vasos sanguíneos e dos vasos primários do cérebro. 5. Durante o estresse, há um estreitamento da percepção espacial, a chamada visão em túnel. Como consequência, há um estreitamento da atenção. Objetivo: expandir fisicamente a visão espacial. Dessa forma, expandir a percepção da realidade e a atenção. 6. Por fim, o mais importante no trabalho com o estresse é a organização do processo de atividade física, a reação. Lembre-se do famoso filme Mary Poppins, quando o pai de família, após saber do fracasso de suas ações na bolsa de valores, diz a frase: depressa, fuja de um ataque cardíaco e começa a correr em volta do sofá. Portanto, a ação ativa, corrida, academia ou até mesmo gritar no pânico pode ajudar a responder ao processo iniciado pelo corpo no momento do estresse. Toda a sequência do processo pode ser trabalhada com um psicólogo. Como resultado, o cliente desenvolve a importante habilidade de refletir sobre o que está acontecendo na situação aqui e agora, e o acompanhamento dos mecanismos que ocorrem com o corpo e os sentimentos permite que você gerencie suas reações e ações.